Olá pessoal, meu nome é João Neto, sou um dos tutores do ProTut, da disciplina de cálculo numérico, e eu estou aqui para fazermos a implementação em Python do método dos mínimos quadrados. Só que antes disso, vamos fazer uma pequena revisão de como funciona esse método, em que ele consiste, no que ele se baseia. Então vamos lá. Regressão linear utilizando o método dos mínimos quadrados. Qual a ideia principal por trás disso? Eu quero estimar a melhor equação de reta que minimiza a soma dos resíduos entre os valores observados e os valores previstos. O que seriam esses resíduos que ele cita aqui? Esses resíduos seria justamente a diferença entre os valores observados, que são esses pontos aqui fora da reta, a diferença entre os valores observados e os valores previstos, que é a própria reta. Então, a diferença entre esses dois valores são esses resíduos aqui. Então, eu quero encontrar uma reta que minimize essa soma de resíduos e que se ajuste seguindo essa regra aqui. Eu quero uma reta que esteja em função de x e que contenha dois coeficientes, azinho e bzinho. Eu posso reescrever isso aqui, essa função de três termos, né, como sendo isso aqui de baixo. Uma reta que está em função de x, né, x aqui, e que contém dois coeficientes, azinho e bzinho. Então eu posso reescrever ela como sendo isso aqui e aqui embaixo. Então, resumindo, eu quero encontrar uma equação de reta que se ajuste seguindo essa regra aqui e que minimize essa soma de resíduos. Mas aí, como funciona essa minimização da soma? Vamos lá ver como isso funciona. Temos aqui S, sendo S um somatório que vai de 1 até N, sendo N, por sua vez, meu número de dados observados. Então, temos aqui um somatório de 1 até N de uma diferença. O que seria essa diferença? Seria a diferença entre meu valor observado e meu valor estimado. E por que essa diferença está ao quadrado? Porque o próprio método se chama método dos mínimos quadrados. Então, ele meio que exige que essa minimização dos resíduos esteja ao quadrado. Que essa diferença entre esses dois valores, no caso, esteja ao quadrado. Que o próprio resíduo esteja ao quadrado. Então, vamos lá. Prosseguindo, nós também vimos que nós podemos reescrever meu valor estimado como sendo uma reta ou uma função em função de x. Então, como sendo, no caso, essa reta em função de x com dois coeficientes, sendo eles azinho e bzinho. Então, eu posso reescrever meu y como sendo azinho x mais bzinho. Então, esse somatório aqui, ele pode ser reescrito como sendo um somatório de resíduos ao quadrado, contendo meu valor observado, menos meu valor estimado, reescrito em forma de reta ou de função em função de x, nesse caso. Mas aí, quais procedimentos seguir para encontrar esses dois coeficientes, azinho e bzinho? Aqui estão meus dois procedimentos, que seria calcular a derivada parcial de S, que é meu somatório, né, calcular a derivada parcial do somatório em relação aos dois parâmetros, azinho e bzinho, e igualar essas derivadas a zero. Então, tá aqui. Calcular minha derivada parcial de S com relação a A e minha derivada parcial de S com relação a B, e eu igualar essas duas derivadas parciais a zero. Se eu for seguir o passo a passo dessas duas derivadas parciais, eu vou chegar num ponto que eu vou encontrar isso aqui. Essas duas formulazinhas para encontrar meu azinho e meu bzinho. Sendo azinho igual a todo esse somatório aqui, e meu bzinho igual a média de y menos a vezes a média de x. Sempre que tem essa letrinha com essa barrinha em cima, significa média. Certo? Juntando a isso, nós ainda temos um terceiro termo, que é meu r, que é meu coeficiente de determinação, que por sua vez é a relação entre a variância dos valores ajustados pelo modelo linear proposto e a variância entre os dados da variável dependente. E eu posso calcular esse r seguindo essa fórmula aqui. Então, vamos lá, finalmente ver como implementar esse método em Python, como ele funciona dentro do Python. Para isso, eu utilizei de três bibliotecas, que foram elas o Pandas, o NumPy e o Matplotlib. Certo? Esse Matplotlib foi mais para visualização de dados, para plotagem de gráficos e de retas. Mas basicamente, eu construí um array NumPy, né, ou um vetor NumPy, no caso, com meus dados observados, tanto x como meu y, e em seguida eu usei de comandos próprios das bibliotecas para eu calcular a média dos valores e também os somatórios. Vamos ver isso no código aqui. Então, aqui nas primeiras linhas, como eu falei, eu fiz as importações das três bibliotecas, o Pandas, o NumPy e o Matplotlib. Logo em seguida, eu simulei
valores observados, tanto para x como para y, e eu armazenei esses valores em arrays NumPy. É muito importante que esses arrays sejam NumPy, certo? E logicamente que aqui são valores ajustáveis, eu posso alterar esses valores a depender do caso que eu estou estudando. E aqui no caso são apenas valores simulados. Eu posso modificar eles no caso. Em seguida, com um comando próprio do NumPy, eu consigo calcular a média desse array aqui, a média dos valores que estão contidos nesse array, com esse min aqui, tanto de x como para y também. Então, com comandos próprios, eu consigo calcular essa média, certo? E também com comandos próprios do NumPy, eu consigo fazer somatórios. Então, basicamente, para calcular meu azinho, eu reescrevi essa expressão aqui, esse somatório inteiro, eu reescrevi isso aqui em função do próprio NumPy, né? Com comandos NumPy, no caso. Então, aqui está o cálculo do meu azinho, que é meu coeficiente angular. E aqui embaixo está o cálculo do meu bzinho. Nós vimos que o bzinho, né, é minha média de y menos a vezes a média de x, que é basicamente meu y barra no caso, que é a média de y, menos meu azinho, vezes meu x barra, que é a média de x no caso. Com isso, né, tendo meu azinho e meu bzinho, eu consigo calcular meu y estimado, ou seja, minha reta estimada. E por fim, nós vimos também esse coeficiente de determinação. Eu coloquei essa expressão aqui em forma de comandos NumPy, no caso, né? E eu consigo calcular ele usando essa expressão aqui, que envolve também os próprios somatórios e as médias. E aqui são para escrever na tela, né, os valores que eu encontrei. Vamos executar isso aqui para ver o que nós encontramos. Aqui está a minha reta estimada, certo? Encontrei essa reta aqui estimada. Se eu fechar aqui, aqui é meu x médio, que é minha média de x no caso, é 1.5112 e meu coeficiente de determinação deu 1.0. Eu vou colocar aqui para printar também, para printar o y médio. X médio assim, para ver quanto vai dar. Vou fechar aqui e vamos executar mais uma vez para ver quanto vai dar meu x médio, meu y médio e meu coeficiente de determinação. Também vou colocar para ele printar o A e o B. Angular, coeficiente angular e meu coeficiente linear, que seria meu B no caso. Então vamos lá, salvei aqui, vamos executar mais uma vez. Temos aqui minha reta estimada, como já vimos anteriormente. Aqui. Ele calculou o x médio, né, minha média de x, minha média de y, meu coeficiente angular A, meu coeficiente linear B e meu coeficiente de determinação, que é meu R. E esse foi o código que nós utilizamos para chegar até isso. Eu vou tentar disponibilizar ele no Colab. E muito em breve eu estarei colocando o link dele para vocês acessarem.